Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, o nosso Pai eterno e o nosso Cristo vivo e ressurreto, Ele venha de maneira muito linda a brilhantar a sua vida, brilhantar a sua família e a sua semana. Sou o pastor Anderson, mais uma vez nós estamos aqui depois de termos assistido aquela transmissão da nossa igreja sede de Floripa ao vivo. Foi maravilhoso, foi fantástico, uma reapresentação do que já haviam apresentado no mês de dezembro e que foi ali algo muito lindo e que é uma verdadeira mensagem para nós. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra bem rápida, mas como hoje nós celebramos a Páscoa. Celebramos a Páscoa de uma forma totalmente diferente. As pessoas podem traduzir quando nós dizemos que estamos celebrando a Páscoa da forma comercial, da forma humana, da forma terrena, mas nós sabemos que a Páscoa ela tem um sinal e uma marca, e que para participar da Páscoa nós precisamos entender a mensagem do Evangelho e o verdadeiro significado da manifestação da morte e da ressurreição de Jesus. Que Páscoa, não tem como não falar de Páscoa e não falar de sangue, e não falar de cruz, e não falar de lágrimas de sangue do nosso Mestre. Por isso, rapidamente, eu quero aqui refletir. Jesus ressuscitou, e isso é a pedra fundamental da nossa fé, que Cristo ressuscitou. E hoje é um domingo, primeiro dia da semana, amanhã, segunda-feira, o primeiro dia útil da semana. Porém, nós queremos deixar esta palavra para você e para a sua família, que Páscoa, não tem como falar de Páscoa sem falarmos do verdadeiro propósito da Páscoa, o verdadeiro propósito de Jesus ter passado pela cruz e ao terceiro dia ele ter ressuscitado. E hoje nós estamos aqui celebrando que Páscoa é passagem, Páscoa é morte, Páscoa é vida, Páscoa é renúncia, Páscoa é entrega, Páscoa não é o eu, Páscoa é o ele. Isso é Páscoa. Então eu gostaria rapidamente de ler a palavra de Deus em João 3,16, que todos conhecem esta passagem e é muito fácil, porque 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Então João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro sentido da Páscoa se resume nesta proposta, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para dar a oportunidade ao homem de reatar as alianças com o Criador. Jesus se manifestou e pregava sempre nos seus sermões a integridade do relacionamento de Deus com o homem, do homem para com Deus e de Deus para com o homem e vice-versa. Então Jesus, ele de uma forma bem significativa, objetiva, ele pregava que era necessário ele passar pela morte de cruz. Era necessário ele passar por todo o processo que nós já conhecemos muito bem. Então Jesus, ele
ressuscitou ao terceiro dia e há provas incontestáveis, há provas inúmeras de que Jesus ressuscitou. E Jesus nos ressuscitou, ele ressuscitou para dar a nós o sentido de vida, o sentido e o significado de viver, o sentido e o significado de fé, o sentido e o significado de ter uma vida atrelada ao Criador. Por isso Jesus então precisava não de um milagre que dependia dele mesmo, mas ele precisava de passar por um momento difícil, e todos conhecem o momento que Jesus passou na cruz do Calvário. O que Jesus passou na cruz do Calvário era, Jesus estava resgatando todas as estruturas espirituais, todas as estruturas que foram até então tiradas à força pelo pecado. Todas as estruturas que o homem havia perdido no Éden, Jesus na cruz do Calvário estava nesta ligação, nesse momento de conquista, mas uma conquista não com palavras, uma conquista não com gestos, uma conquista não com um sermão, mas uma conquista com uma entrega. Para Jesus conquistar tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, tudo que ele conquistou, e quando ele ressuscitou, ele disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra". Jesus não conquistou com palavras, mas Jesus conquistou com uma entrega. Jesus, por muitas das vezes, ele, quando sinalizava que estava indo para Jerusalém para entregar a sua vida, em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias, Jesus havia sido impedido. Tanto é que em alguns momentos o próprio Pedro não queria que Jesus fosse entregue. Mas a gente entende que ali era uma batalha de origem espiritual. Por isso, hoje nós podemos sim glorificar o nosso Deus, hoje nós podemos sim glorificar o nosso Cristo, hoje nós podemos sim, porque nós entendemos o que é realmente a fé, nós entendemos o que é realmente o reino de Deus, nós entendemos realmente o que é, as pessoas usam o termo religião, mas nós entendemos realmente os fundamentos do reino de Deus. Os fundamentos do reino de Deus começam com a entrega que o próprio Deus entregou o seu Filho, pois ele mesmo disse: "Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o Filho amado em quem eu entrego". O reino de Deus começa com Deus entregando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, todos conhecem a história no batismo. Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus veio e disse: "Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo". Dali para frente, Jesus começa o seu ministério em busca do verdadeiro valor que havia sido roubado até então. Por isso, Jesus sai falando do reino de Deus. Jesus sai falando do reino do Pai. Jesus sai pregando sobre o reino de Deus. Jesus sai falando sobre as verdades absolutas e inegociáveis do reino de Deus. Jesus sai falando para as multidões. Jesus prega para uma pessoa só. Jesus entra na casa de pessoas. Jesus fala sobre as verdades do reino de Deus. Por isso, hoje eu quero ser bem objetivo e bem rápido. Primeiro, Deus então entrega o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E João, quando vê Jesus chegando para ser batizado, olha que expressão maravilhosa, que expressão linda, que expressão gloriosa. João diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". O Cordeiro de Deus veio para solucionar um problema universal. O Cordeiro de Deus se manifestou para colocar um ponto final num problema universal chamado pecado, que até então havia desintegrado o homem, a relação do Criador com a criatura, a relação do Pai com o Filho, a relação do que é o mentor de todas as coisas
com aquela benfeitura criatura que Deus fez lá na sua criação. Então Jesus se manifesta para solucionar um problema universal, onde envolvia o homem e Deus, vida e morte, tempo e eternidade. A única solução para esse problema é Jesus. Jesus de Nazaré. Por isso, nós celebramos a Páscoa, claro que celebramos, mas você consegue celebrar uma festa sem olhar para o passado, sem olhar para trás? Por isso que a celebração da Páscoa é olhar para trás, é olhar para o Cristo, é olhar para esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, que ali na cruz do Calvário derramou seu sangue pelos nossos pecados. E a ressurreição de Jesus, há muitas pessoas que durante séculos procuraram tentar camuflar, procuraram tentar provar que Jesus não havia ressuscitado dos mortos. Porém, todos que foram buscar provas para tirar a veracidade da ressurreição de Jesus, acabaram se convertendo, porque a Bíblia ela é muito bem clara, a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia mostra para nós que Jesus, depois de ter ressuscitado, e Jesus foi colocado morto, e constatado na época que Jesus estava morto, colocado no sepulcro. Então, a Bíblia diz que após a sua ressurreição, a Bíblia diz no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus, este que ressuscitou dentre os mortos, este da qual a minha boca e o meu coração têm prazer de dizer, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Por isso, tantas religiões no mundo, mas de um Deus que ressuscitou, só Jesus. E provas incontestáveis mostram que Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo entre nós. A Bíblia fala que a sua vida sem pecado tornou impossível Ele ser retido pela morte. No livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 24, por Jesus ter sido um homem santo, irrepreensível, como o cordeiro, que não podia ter manchas. No livro de Atos, capítulo 2, verso de número 24, a referência, ela fala para nós que o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não sei se dá para você imaginar a morte tentar segurar Jesus, mas por Jesus ser incorruptível, por Jesus ter tido uma vida sem pecado, a morte não ter domínio sobre Jesus. Leia Atos 2:24, mas eu posso ler para você novamente. Olha só, a expressão bíblica usada está escrito, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus ressuscitou. Maravilha, glória ao nome desse Jesus maravilhoso. E nós podemos também entender que a ressurreição de Jesus mostra que Deus havia aceitado a sua obra redentora em nosso favor. Jesus, ele não morreu porque ele tinha pecados, acabei de mencionar. Na cruz, Jesus não foi abençoado. Na cruz, Jesus não foi... Na cruz, a Bíblia fala... A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que na cruz Jesus foi amaldiçoado pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados ele foi amaldiçoado, ele morreu em nosso favor. Romanos capítulo 4. Olha, é importante você entender o valor da salvação, o valor da vida, o valor de estarmos hoje na casa de Deus. Não foi por uma casualidade, não. A Bíblia fala que Jesus, ele derramou o seu sangue.
Romanos 4, 23 e o 25 diz: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Ele foi entregue e morreu para justificar o nosso pecado. As pessoas têm o hábito de dizer assim: olha, a pessoa começou a ir para a igreja e diz que agora os pecados estão perdoados. Pois se a Bíblia diz que os nossos pecados estão perdoados, a Bíblia fala, e tem uma passagem em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que diz que os nossos pecados foram todos perdoados. E eu quero ler Hebreus 10, 17, nós queremos aqui fazer essa leitura. Hebreus capítulo 10 e o versículo 17, a expressão que Deus, Ele perdoou os nossos pecados, e isso é maravilhoso. Não significa que nós não temos pecado. A Bíblia diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele faz questão de não se lembrar dos nossos pecados. Porque somos bonzinhos? Porque somos profissionais? Porque temos uma boa roupa ou alguma coisa dessa natureza? Não, muito pelo contrário. Deus, Ele faz questão de não lembrar dos nossos pecados por causa do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, por causa de Jesus que ressuscitou dos mortos. E 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O dia de ontem não pode interferir no dia de hoje, porque nós não somos programados para não pecar, nós não somos programados para não errar. Não há um sistema de computador ou um aplicativo que se baixa para não pecar. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E um detalhe muito importante: quando eu digo Jesus ressuscitou, eu preciso entender que a ressurreição de Jesus, se de fato eu creio na pregação e na ressurreição, precisa impactar a minha vida. Se de fato eu creio no Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, eu preciso entender que a minha vida precisa de ser impactada, transformada, precisa de ter um novo modelo de vida. Ou seja, eu preciso me desvencilhar das coisas velhas e eu preciso entender que o Deus das coisas novas, Ele está de mãos estendidas, ou Deus está com as mãos estendidas para me abençoar. Meus irmãos, eu creio nos milagres que Deus opera quando a gente tem os nossos cultos, e que por sinal nós estamos com muita saudade dos nossos irmãos, e Deus sabe do coração do que eu estou aqui dizendo. Nós temos muita saudade. Eu creio maravilhosamente nos milagres de Deus, eu creio nas maravilhas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, e isso me faz eu cada vez mais olhar para frente, porque eu creio na promessa de um Deus que ressuscitou. Eu creio na promessa de um Deus que está à direita do Pai Celestial. Eu creio na promessa de um Jesus que disse:
eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É esse Jesus que eu sirvo, é este Jesus que eu creio, é este Jesus que eu acredito. Então, eu gostaria que você entendesse, nós estamos agora chegando no final e nós vamos orar por estas pessoas. Mas uma coisa é certa, Jesus, o que ressuscitou dentre os mortos, não perdeu o controle de todo esse sistema, de todo esse sistema global do mundo. Deus não perdeu o controle, não. Deus não perdeu o controle. Nós estamos em oração, os pastores estão em oração, nosso pastor presidente está em oração e nos incentiva para que nós busquemos a Deus em oração, para que nós coloquemos estes governantes na mão de Deus. E Deus, não se desespere, todas as decisões que vêm desses governantes, não pega Deus de surpresa, porque Deus, eu vou aqui de olhos abertos, eu vou profetizar sobre a nossa nação, eu vou profetizar no sentido de entender que Deus está de maneira muito próxima, muito perto, bem presente, trabalhando pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Deus está de maneira muito próxima trabalhando e não vai demorar muito para as autoridades, para os governantes, para os políticos, enfim, toda essa população, ela vem a ver a mão de Deus de forma clara, de forma nítida, agindo, seja de partido A, de partido B, de partido C. O Deus vivo está sentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,12: os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam males. Deus está de olho. Deus não virou as costas para o planeta Terra, Deus não virou as costas para o Brasil, Deus não virou as costas. Eu gostaria que você ficasse com esta palavra, não vai demorar muito, não vai demorar muito, algumas determinações não vão chegar no dia, porque Deus vai entrar com providência. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, está escrito: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus sabe quem é justo, fique tranquilo, os olhos do Senhor estão sobre os justos na face da terra. Não precisamos de aconselhar Deus e não precisamos de dizer Deus, fulano, ciclano e bertano. Deus está com os seus olhos sobre os justos e os seus ouvidos atento às suas orações. Vamos orar, vamos clamar, vamos deixar a nossa vidinha um pouco de lado e vamos clamar ao Senhor, que Deus ouve a oração do justo. Não se preocupe, tem muitas pessoas em todos os lugares que estão buscando, que estão clamando, mas a Bíblia diz para mim que Deus ouve a oração do justo, e mais o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Meu irmão, irmã, homem de Deus, mulher de Deus, nós estamos na nossa casa, você está com a sua família, nós estamos pensando no trabalho, nós estamos pensando na escola, nós estamos pensando na creche, nós estamos pensando na faculdade, nós estamos pensando como vamos pagar os nossos compromissos. Fique tranquilo, nossas preocupações, elas são relacionadas a uma vida cotidiana dentro da normalidade, mas existe dentro de lugares secretos que homens sentam maquinando o mal. A Bíblia diz que o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Por isso, eu aqui, ao vivo e agora, eu falo para vocês, Deus vai começar, primeiro, salvar. Segundo, primeiro salvar a misericórdia, a graça de Deus.
Mas é a Bíblia que diz que Deus é contra aqueles que praticam mal, aqueles que maquinam mal, pessoas maquiavélicas, pessoas com intenções secundárias malignas, pessoas que pensam em prejudicar pessoas. Deus é contra pessoas que intentam o mal contra os justos. E nada fica em oculto, porque em Hebreus capítulo 4, eu vou estar lendo aqui Hebreus capítulo 4 e o verso de número 13, está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra quando essa expressão, vamos entrar com uma ação contra quebra de sigilo telefônico? Porque eles querem descobrir o que foi conversado dentro daquela conversa. Com Deus não precisa de entrar com a quebra de sigilo do telefone, porque Deus diz que não há nada encoberto diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Por isso, nós estamos e não entendemos o que está sendo combinado dentro desses lugares aonde decidem pela nação. Vou usar esse termo. Em lugares aonde esses homens sentam para decidir o destino da nação. Deus está lá. Deus está lá. Deus vai começar a salvar ou tirar. Deus primeiro, a proposta primária de Deus, salvar. Segundo, se não salvar, Deus vai tirar. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Homens que intentam mal, a morte, a Páscoa, aleluia, glória a Deus, maravilha, mas o mesmo Deus da graça é o Deus do juízo. O mesmo Deus da graça é o Deus que Ananias e Safira foram fulminados porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Deus da graça. Por isso, igreja no Brasil, não vai demorar dias, não vai demorar mês, não vai demorar um mês. Deus vai entrar com um propósito e um processo nessa nação. Deus vai entrar com um propósito e um processo nessa nação. E o Brasil vai ser sacudido, chacoalhado pelo poder de Deus. Por isso, eu deixo aqui as minhas palavras e nós vamos orar. Alguns irmãos têm acompanhado aqui e eu quero orar pela vida destes irmãos. Uma irmã pediu oração. Por isso, acredita, irmão. Amanhã é segunda. Muitas pessoas, ainda não vão trabalhar, muitas pessoas vão ficar em casa. A gente tem visto muitas famílias e a gente tem horas que as palavras elas não vão ajudar muito. Tem horas que tem um momento que as palavras não vão ajudar muita coisa. Mas certamente o nosso Deus, Ele há de entrar com providência. Por isso então, nós vamos aqui estar em oração por estas irmãs, por estas vidas que solicitaram oração para nós. E nós não vamos deixar para depois. Vamos orar agora. Ainda dá tempo de você comentar e pedir a sua oração. E nós vamos buscar um Deus. Vamos pedir para quem pode. Vamos perguntar para quem sabe. E o nosso Deus é aquele que pode. É aquele que sabe. Tá certo? Então vamos ver aqui os pedidos. Os pedidos que estão surgindo aqui. É a nossa irmã Zenair Duarte, lá da Costa da Lagoa. Deus abençoe a nossa irmã Zenair, nosso irmão Eduardo, a minha mamãe lá em Apucarana, Paraná. Deus abençoe a minha mamãe, o meu papai também, Cícero, Deus abençoe. A irmã Nelly, lá de Gaspar, um abraço, vamos estar orando pela irmã também. A irmã Lúcia, está do ladinho aqui, só passar a parede aqui, fazer uma janelinha, a gente já vê a irmã Lúcia, nosso grande amigo Eduardo Constantino, a irmã Ana Paula, esse pessoal aí. E nossa irmã Suzana,
lá de Cascavel. Deus abençoe. Manda um grande abraço aí para o meu amigão, o Sidney. Que o Senhor Jesus esteja com a mão estendida sobre vocês aí da cidade de Cascavel. Um grande abraço para esse povo aí de Cascavel. Nós vamos estar orando por todos aqui, tá bom? Tá certo? Você crê ainda na oração? Você acredita ainda? Nós vamos orar. E nós vamos orar. Entenda uma coisa, nós não vamos aqui orar por um Deus morto. Nós não vamos pedir oração por um Deus morto. Eu não estou aqui com alguns materiais que a gente acende para pedir. Não. Nosso Deus ressuscitou dos mortos. Alguém foi lá no túmulo e um anjo diz assim: o que vocês estão caçando aí? O que vocês estão procurando aí? Aquele que estava morto não está. Entre os mortos, vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Não. Né? A irmã Jaqueline também. Vamos orar pela irmã Jaqueline e cremos no agir de Deus, tá bom? Então comece a semana diferente, hein? Não comece a semana com a cabeça baixa, comece a semana com a cabeça erguida. Olha, não dê muito crédito às informações que vêm de algumas fontes de transmissão, não dê muito crédito, tá? Você continue aí orando pela sua família. Deus, ele tem um jeitinho para resolver tudo isso. A igreja está suportando, a igreja está aguentando, a igreja está sofrendo, mas sofrendo quieta. Olha o Elias lá de Novo Itacolomi, um grande abraço, meu amigo Elias, também a irmã Helena, ao seu José, a esposa do Elias, um grande abraço para vocês, um abração mesmo bem apertado em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Você pode orar comigo? Glória a Deus, oremos então ao nosso Deus. Eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos nesta noite. Senhor Jesus, nós falamos aqui que o Senhor está em todos os lugares e o Senhor está conosco. Então, ó Deus, nós oramos pela vida de cada uma das pessoas que puderam estar acompanhando, Senhor. Algumas pessoas aqui de perto, algumas pessoas aqui bem do lado, como a nossa irmã Lúcia. Outras pessoas aqui de Floripa, outras pessoas lá, Senhor, do Paraná, lá de Apucarana, minha mãe, lá de Cascavel, nosso amigo Sidney, a esposa irmã Suzana, Jesus, a irmã Zenaí, Jesus abençoa o nosso amigo Eduardo, abençoa, Senhor, meu amigo Elias, lá da cidade de Novo Itacolomi, Senhor, vai de uma linda maneira, do jeito que o Senhor sabe, abençoando o nosso Brasil. Pai, aqueles que os justos, o Senhor ouve a oração. A tua palavra nos diz que o Senhor está atento à oração do justo. O Senhor está, Senhor, com os olhos, os ouvidos atentos à oração do justo. Pai, mas a tua palavra nos diz que o Senhor é contra os que fazem mal. Jesus, há pessoas que se reúnem em seus quartos, em suas salas secretas, para determinar o destino, Senhor, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa nação. Jesus, aqueles que de boa intenção de ver o nosso Brasil crescer, a nossa cidade crescer e o nosso estado crescer, que o Senhor abençoe. Jesus, qualquer decisão de interesse político, de prejudicar o povo, Senhor, decisões de interesses partidários para prejudicar o povo, em nome de Jesus eu repreendo agora, Senhor, e eu tenho certeza que não vai demorar, Deus querido e amado, o Espírito Santo testifica que não vai demorar para o Senhor entrar com uma determinação divina dos céus para a terra, e ai daquele, Senhor, que for contra essa determinação divina. Senhor Jesus, abençoa, meu eterno Mestre. O Senhor está em cima, nós estamos embaixo. O Senhor é do céu, nós somos da terra. O Senhor é eterno, nós somos passageiros. O Senhor não precisa de entrar com uma quebra de sigilo telefônico para saber o que os governantes estão falando nas entrelinhas e nos bastidores, mas o Senhor sabe no secreto o que está sendo falado. Por isso eu oro nesta noite, Senhor, e eu acredito que há uma solução para nosso Brasil
há uma solução para a nossa nação, há uma solução para a nossa cidade, há uma solução para o nosso estado. Primeiro é a proposta de salvação. Jesus amado, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo, o Senhor é aquele que arranca o homem do mundo do pecado. Senhor Jesus, primeira proposta, nós oramos para que o Senhor salve. Senhor, salva. Senhor, a segunda proposta, aqueles que estão trabalhando, Senhor, com ideias e intentos malignos para prejudicar a população, entra com a providência, Pai, entra com a providência. O Senhor viu quando Paulo perseguia a igreja, mas ele estava perseguindo o Senhor. Jesus, os que são perseguidores da igreja, o Senhor entra com o propósito da salvação, Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje está à destra do Senhor, está à destra do Pai Todo-Poderoso. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos, abençoando, Senhor, estas pessoas que estão acompanhando a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço. Um abraço bem apertado, um abraço daquele bem abençoado, que o nosso Deus continue sustentando a sua família. Um abraço ao irmão Enéas, um abraço à nossa irmã Mara, que ontem fez um trabalho lindo com as nossas crianças aqui. Sábado que vem tem mais, a criançada aí já vai se programando, papai e mamãe, deixa o teu filho assistir o cultinho com a Mara. A Mara é uma mulher de Deus, um instrumento de Deus, e vai abençoar os nossos filhos com palavra de Deus. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos obreiros, saudade dos nossos obreiros, saudade dos nossos irmãos, saudade de nós estarmos ali na porta recebendo a nossos irmãos. Queridos, a igreja, não vou nem mostrar hoje a igreja, não vou mostrar para não chorar, não vou mostrar para não derramar lágrimas, porque eu sou emotivo, eu choro por coisas simples, ainda mais se eu mostrar a igreja aqui. Mas que Deus abençoe a irmã Nelly, lá de Gaspar, mãe da Ana Paula. Ei, glória, Deus abençoe a irmã Nelly, vai ser vovó, já falei, vai ser vovó. Que Deus em Cristo abençoe de maneira especial. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.